Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, primeiramente a gente vai relembrar o que é um triângulo retângulo, né? Eu coloquei esse triângulo rosa. O triângulo retângulo, ele é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Bom, a primeira razão trigonométrica que a gente vai estudar é a tangente de um ângulo agudo. A tangente de um ângulo agudo, ela é dada pela medida do cateto oposto ao ângulo θ sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo θ. No caso, vamos separar nesse triângulo aqui quais são as medidas, né? Se eu tenho aqui esse ângulo θ, o lado que está oposto a ele é o que a gente chama de cateto oposto. O lado que está oposto ao ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa, que eu vou representar pela letra H. E o que sobrou, no caso, é o cateto adjacente. Então, lembrando, nesse triângulo aqui, o lado B é o cateto oposto, o lado C é o cateto adjacente e o lado A é a hipotenusa. Lembrando que eu estou considerando o ângulo θ, porque se eu estivesse considerando este outro ângulo aí, as medidas seriam invertidas. Então, aqui a gente quer calcular a tangente de θ, né? A tangente de θ, como a própria fórmula está falando, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o lado B e o cateto adjacente é o lado C. Então, a tangente de θ é B sobre C. Bom, agora a gente vai ver o seno e o cosseno de um ângulo agudo. O seno é a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa e o cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Relembrando, nesse triângulo aqui, o ângulo θ, o que está oposto ao ângulo que eu estou calculando, as medidas, as razões trigonométricas, o que está oposto é o cateto oposto. O maior lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa. E o que sobrar, ele está do lado do ângulo, é o cateto adjacente. Então, no caso desse triângulo aqui, o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto é B, a hipotenusa é A. É B sobre A. O cosseno do ângulo θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é C e a hipotenusa é A. Vamos ao primeiro exemplo, né, nesse triângulo. Nesse triângulo, eu quero calcular todas essas medidas, né? Seno, cosseno e tangente do ângulo R, seno, cosseno e tangente do ângulo P. Primeiramente, a gente vai analisar o ângulo R, né? O ângulo R é esse daqui. E se eu estou analisando o ângulo R, o cateto oposto é o 12, a hipotenusa é o 13 e o cateto adjacente é o 5, certo? Lembrando que a gente sempre tem que pegar do ângulo que eu estou querendo calcular as razões trigonométricas. A primeira razão é seno de R, que é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 12, a hipotenusa é 13, então 12 sobre 13. A próxima medida é cosseno de R. É cateto adjacente sobre a hipotenusa. A cateto adjacente é 5, a hipotenusa é 13. E a última medida é tangente de R, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é 12 e o cateto adjacente é 5. Então, a tangente de R é 12 sobre 5. Agora, a gente vai considerar o ângulo P para a gente calcular as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Considerando o ângulo P, o lado que está oposto, que no caso é os 5 centímetros, a gente chama de cateto oposto. O cateto que está do lado é o que a gente chama de cateto adjacente. E o lado que está oposto ao ângulo reto, que é o 13, a gente chama de hipotenusa. Lembrando que, independente do ângulo, a hipotenusa se mantém, né? Porque é o lado que é oposto ao ângulo reto. Então, nesse triângulo, a hipotenusa aí é sempre o 13, ela não muda independente do ângulo. Então, a primeira medida é o seno de P, é o cateto oposto
de IP, que é 5 centímetros, sobre a hipotenusa, que é 13. O cosseno de P é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 12, a hipotenusa é 13. Então, cosseno de P, 12 sobre 13. E por último, a tangente de P é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que fica 5 sobre 12. Bom, algo que é interessante a gente observar das medidas, das relações as razões trigonométricas desse triângulo retângulo é que o P e o R são ângulos complementares, né? A soma deles é 90 graus. Então, o seno de R, que deu 12 sobre 13, é igual ao cosseno de P, também deu a mesma medida. E o cosseno de R é igual ao seno de P. Veja que os dois deu 5 sobre 13. Então, a gente vai ter essa relação, certo? Então, olha só, o seno do ângulo R é o mesmo cosseno do ângulo P, e o cosseno de R é o mesmo seno do ângulo P. Isso acontece em qualquer triângulo retângulo. O seno e o cosseno dos ângulos que são complementares, que são os ângulos agudos do triângulo retângulo, eles vão ter os mesmos valores, né? O seno é igual ao cosseno do ângulo complementar. E as tangentes, elas vão ser inversas, né? A tangente de R, ela deu 12 sobre 5 e a tangente de P deu 5 sobre 12. Bom, nesse exemplo, a gente quer determinar o valor de x na figura. A gente tem alguns valores para a gente poder fazer isso, né? A gente sabe aqui que o seno de 42 é 0,67 e o cosseno de 42 é 0,74. Bom, primeira coisa, a gente vai ver o que eu tenho para eu saber qual relação que eu vou utilizar, se é seno, cosseno ou tangente. Eu tenho aqui o x, que é o que eu quero descobrir, e eu tenho 5. E eu tenho o ângulo de 42. Em relação ao ângulo de 42, o x é cateto oposto. E o 5 é a hipotenusa. Então, o que eu tenho? Cateto oposto e hipotenusa. A relação que me dá cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Porque o seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, eu sei que x, que é o cateto oposto, sobre 5, que é a hipotenusa, é a mesma coisa que o seno de 42 graus. Bom, agora eu vou substituir, né, o valor de seno por 0,67, que foi o valor dado. Então, eu obtenho x sobre 5 igual a 0,67. Para a gente resolver essa equação aí, é só a gente multiplicar cruzado. X vezes, aqui embaixo não tem nada, é 1. X vezes 1 é x, e 5 vezes 0,67 é 3,35. Então, no caso, o x é 3,35 centímetros. É o valor que estava faltando, né? Bom, algo que é interessante a gente observar é que a hipotenusa é 5 centímetros. E nunca um desses valores, que são os catetos, né? Ou o cateto oposto ou o cateto adjacente, vai ser maior que 5 centímetros. Porque a hipotenusa é o maior lado do triângulo. O próximo exemplo ele diz o seguinte: uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metro do solo. Então, a gente sabe que essa altura aqui dos olhos da mulher é 1,5 metro. Avista um ângulo de 12 graus o topo do edifício. Então, aqui, do ângulo que ela está enxergando o topo do edifício, esse ângulo aqui é 12 graus. O topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Então, aqui já tem a medida, né? O edifício está a 200 metros dela. Qual é a altura aproximada do edifício? Bom, o que acontece é que o triângulo que a gente tem para trabalhar é esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. E a gente só pode utilizar as razões trigonométricas em triângulos retângulos, certo? Bom, eu preciso calcular a altura do edifício, mas utilizando o triângulo retângulo, eu consigo calcular essa altura desse ponto até esse ponto, que eu vou chamar de x. Eu vou colocar aqui no edifício, né? Isso vai ser x.
Outra coisa que eu sei nesse triângulo é a distância da mulher até o edifício, né? Que é 200. Bom, então eu tenho essas duas medidas, né? A altura do triângulo e a base do triângulo, que é 200. Agora a gente precisa saber quais partes do triângulo retângulo é essa, né? Se eu estou pensando no ângulo de 12 graus, o x que está oposto é o meu cateto oposto. E o 200 que está do lado é o meu cateto adjacente. Lembrando que oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, né? Só que a hipotenusa não foi dada e eu não preciso trabalhar com ela. Bom, se eu tenho as medidas cateto oposto e cateto adjacente, o que eu vou utilizar é a tangente, né? Porque a tangente de um ângulo θ qualquer é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa é a fórmula, né? Então, eu sei que x, que é o cateto oposto do ângulo 12, sobre 200, que é o cateto adjacente do ângulo 12, é igual a tangente de 12 graus. Bom, agora eu vou substituir, no lugar da tangente de 12 graus, eu vou colocar o valor dado, né, que é 0,21. Então, eu obtenho x sobre 200 é igual a 0,21. Eu vou multiplicar cruzado para resolver essa equação. Aí fica x vezes 1, x. 200 vezes 0,21 é 420. Então, quer dizer que o valor de x é 420 metros. Mas essa não é a altura do edifício, né? Porque eu sei que a mulher, ela tem 1,5 metro. Então, eu sei que esse pedaço aqui que está faltando é 1,5 metro. Então, a altura do edifício é o valor de x, que é 420 metros, mais 1,5 metro. No caso, a altura do edifício vai ser 420 mais 1,5 metros, isso dá 421 metros e meio. Observem que não está em escala, né? Obviamente, essa medida aqui é 420, essa aqui não seria 1,5, né? Não está numa escala correta, é só um desenho para auxiliar a situação. Bom, agora nós iremos falar dos ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E a gente tem uma tabela, porque é muito importante nós decorarmos esses ângulos, né? Nós sabemos o valor deles. Bom, como que vai ficar isso? Para a gente montar essa tabela, a gente vai colocar seno, cosseno e, por último, tangente. E os ângulos em ordem crescente, né? 30, 45 e 60 graus. É fácil decorar essa tabela porque ela tem uma certa ordem, né? 1, 2, 3, aqui o cosseno 3, 2, 1, aí todos eles sobre 2 e a raiz no 2 e no 3, certo? Na aula a gente vai ver que tem alguns mecanismos para a gente decorar essa tabela. A tangente é diferente, né? A gente começa colocando raiz de 3 sobre 3, depois 1 e raiz de 3. Bom, vamos ver um exemplo utilizando esses ângulos notáveis. Bom, aqui diz o seguinte: uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma um ângulo de 60 graus. Então, aqui eu desenhei uma escada. Essa escada tem 6 metros e ela está formando com o solo um ângulo de 60 graus. Aí pergunta, qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Qual é a distância do pé da escada à parede? Então, a altura essa altura, né, atingida pelo ponto mais alto da escada, eu chamei de H, certo? Que é essa altura aqui, a altura da parede. E a distância que a escada está da parede eu chamei de D. E a gente vai precisar de duas razões trigonométricas para calcular esses valores. Primeiramente, a gente vai utilizar o H e o 6. Então, vai ficar H sobre 6. Lembrando, quem é o H em relação a 60? Ele está oposto ao ângulo de 60 graus, então ele é o cateto oposto.
O 6 é o maior ângulo do triângulo. Além disso, a gente sabe que o ângulo de 90 graus está aqui no cantinho, né? Então, ele é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa é seno. Então, a gente vai calcular o seno de 60 graus. Então, quer dizer que h sobre 6 é igual ao seno de 60 graus, que se a gente voltar na tabela anterior, olha só, o seno de 60 graus é esse valor aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. Bom, agora a gente vai multiplicar cruzado, né? Fica h vezes 2, 2h igual a raiz de 3 vezes 6, 6 raiz de 3. O 2 a gente vai passar para o outro lado dividindo, então fica h igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. A gente pode dividir o 6 por 2, né? 6 dividido por 2 é 3, então fica 3 raiz de 3, essa é a altura da escada. Acontece que 3 raiz de 3 não é uma medida muito fácil de a gente entender, né? Então, a gente pode pegar essa raiz de 3 e colocar ela considerar a raiz de 3 como aproximadamente 1,7 para a gente ter um valor numérico mais fácil da gente entender. Então, como é que fica o H? O H fica 3 vezes 1,7, que é a mesma coisa que 5,1. Então, quer dizer que essa altura aí é 5,1 metros, aproximadamente. Bom, agora a gente vai pegar o D, porque a gente quer calcular a distância que a escada está da parede, né? O que a gente sabe? Que D sobre 6, que no caso é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é igual ao cosseno de 60 graus. Ou seja, D sobre 6 é igual, a gente volta na tabelinha, né? Aqui, o cosseno de 60 graus é 1/2, então a gente vai substituir por esse valor. Então, D sobre 6 é igual a 1/2. Da mesma forma, a gente vai multiplicar cruzado, né? Então, eu tenho 2D é igual a 6 vezes 1, 6. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, então fica D igual a 6 dividido por 2, que dá 3. Ou seja, a distância que a escada está da parede é 3 metros. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e tchau, tchau.